Olá! Esse vídeo vai ser a continuação do vídeo anterior, lendo e explicando minha redação, então se você não assistiu ao vídeo anterior, assista para fazer sentido. Então agora eu vou ler meu segundo desenvolvimento e a conclusão. Bom, outro sim, vale ressaltar a falha da mídia como um dos empecilhos à resolução da problemática. Desde a Guerra Fria, com o advento da internet, as interações sociais e a obtenção de notícia ficaram muito mais facilitadas. Entretanto, nota-se a ausência de informações no que concerne ao incentivo à visitação dos indivíduos ao cinema e seus direitos culturais, uma vez que, lastimavelmente, em um país com mais de 200 milhões de habitantes, somente 17% de toda a população vão ao cinema, de acordo com o site Meio e Mensagem. Com base nisso, são imprescindíveis mudanças estatais para reverter tal conjuntura. Bom, o que rolou aqui? Eu coloquei outro sim, que é um conectivo, né, eu tô dando continuidade, eu poderia ter usado ademais, além disso, e vocês podem super usar, tá? Vale ressaltar a falha da mídia como um dos empecilhos, né, é a mesma coisa que obstáculos, né, a resolução da problemática, ou seja, para resolver esse problema. Ponto. Isso, o que eu comecei com essa frase? Para mostrar para o corretor que eu realmente vou falar sobre isso, assim como eu coloquei na minha introdução, que meu segundo argumento seria a culpa da mídia, da falha da mídia. Então, comecei assim, ele sabe que eu vou falar sobre isso. Aí eu coloquei, desde a Guerra Fria, com o advento da internet. Então, essa ideia da Guerra Fria, com o surgimento da internet, eu vi na internet a redação, eu li várias redações ano passado, estudando, e eu vi essa ideia, achei legal, mudei um pouco, eu lembro que era surgimento, que estava escrito, eu mudei para advento, que é uma palavra mais cult. E aí, para dar um gancho nessa ideia de culpar a mídia. Por quê? Porque eu falo que mesmo com a internet, né, o surgimento da internet, e você falando que foi lá desde a Guerra Fria, né, então já é também outro conhecimento de outra área. E eu falo que mesmo com esse surgimento da internet e tal, a gente ainda vê uma ausência. Deixa eu achar. Ausência de informações no que concerne ao incentivo. Concerne, no que concerne a, é a mesma coisa que no que se refere a visitação dos indivíduos no cinema e seus direitos, blá blá blá, porque aí eu falo que mesmo com um país com mais de 200 milhões de pessoas, de habitantes, somente 17%, e é aquilo que eu falei. Esse dado eu peguei dos textos motivadores. Aqui fala que somente 17% da população do Brasil vão ao cinema. E aqui embaixo tem escrito disponível em www. E aí eu vi, então, que era um site. Então eu coloquei de acordo com o site, Meio e Mensagem. Por quê? Porque sempre que a gente colocar uma informação, a gente precisa colocar a fonte. Porque o corretor vai falar, nossa, sério? Mas como é que você sabe disso? De onde você tirou isso? Você tem que comprovar, né? Tem que colocar a fonte. Então, e também sempre vai ter a fonte nos textos motivadores, ok? Então, eu coloquei outra coisa, eu coloquei lastimavelmente. Lastimavelmente é sinônimo de infelizmente. Então, como eu coloquei infelizmente no meu primeiro parágrafo, no meu primeiro desenvolvimento, agora eu coloquei lastimavelmente, que é um sinônimo e, novamente, eu tô colocando meu ponto de vista, a minha opinião, né? Então é isso. E aí eu terminei falando, eu concluí esse meu segundo desenvolvimento. Com base nisso, são imprescindíveis, ou seja, são muito importantes mudanças estatais para reverter tal conjuntura. Conjuntura é situação, né? Para reverter essa situação, mudanças estatais. Agora vamos para a conclusão. Bom, eu comecei. São vitais, portanto, ações capazes de ampliar a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Assim, urge que o Ministério da Cidadania, em cooperação com ONGs, crie projetos de inclusão cultural mediante a exposição de sessões cinematográficas em praças públicas de bairros pobres. Deve haver, nesses eventos, telas grandes e cadeiras para a transmissão dos filmes, bem como o supervisionamento de guardas, a fim de que a população de baixa renda possa prestigiar de momentos lúdicos. Paro aqui. Falta o restinho da minha conclusão, mas eu já vou explicar daqui. Bom, eu comecei minha conclusão. São vitais, portanto, ações capazes de... Essa parte toda você pode pegar. Pode pegar se quiser, você pode criar a sua, mas pode pegar e fazer nas suas redações se você quiser. Essa eu que criei mesmo, eu não tinha visto ninguém escrevendo assim. Em vez de eu colocar, portanto,
É importante que eu inverti, eu coloquei primeiro são vitais, ou seja, são super importantes, portanto, porque tem que ter o conectivo, competência 4. Ações capazes de, aí você vai mudar conforme o tema, entendeu? Se for, sei lá, se for para diminuir a violência, você vai falar, são vitais, portanto, ações capazes de mitigar, de diminuir, de atenuar a violência no Brasil. Ou seja, você tem que trazer de volta o tema no comecinho da sua conclusão. Então, eu coloquei isso, que são vitais ações capazes de ampliar a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Esse é o que estava se tratando o tema da redação do ano passado, e é assim que eu comecei minha conclusão, trazendo o tema novamente. E aí veio o outro conectivo. Assim, né, ou seja, dessa forma, urge que o Ministério da Cidadania, vamos lá para o AAMDF, que são os 5 elementos que tem que ter na sua conclusão, que você tira 200 bonitinho. Então, vamos lá. Urge que o Ministério da Cidadania, a gente, quem vai fazer a ação, em cooperação com ONGs, isso aqui foi só para encher linguiça, crie projetos de inclusão cultural, ou seja, já é a ação, a ação, criar projetos de inclusão cultural, mediante a exposição de sessões cinematográficas, mediante, por meio de, o modo, né, por meio de, ou você fala mediante a, ou por meio de, ou por intermédio de. Não fale através de, porque através tem o sentido de atravessar mesmo. Não tem esse sentido de por meio de. Através é tipo, eu joguei o chinelo através da janela, então o chinelo atravessou a janela. Então, não escrevam através de. Tá? Mediante a exposição de sessões cinematográficas em praças públicas de bairros pobres. Ponto. O que está faltando aqui dos meus 5 elementos? Detalhamento e finalidade, né? Então, eu pecava nisso, eu não detalhava muito bem. E eu descobri isso, e aí eu tentei arrumar. E aí eu comecei a escrever minhas últimas redações em casa, no passado, fazendo, eu fiz muito colocando essa forma aqui. Aí eu coloquei ponto. Aí eu comecei, deve haver, vírgula, nesses eventos, telas grandes e cadeiras, ou seja, estou detalhando mais o quê? A ação, o que deve ter nessa proposta que eu coloquei. Então, é só você detalhar mais com isso, e a finalidade você tira 200. Continuando. Bem como supervisionamento de guardas. Ó, isso foi um super detalhamento. Maravilhoso. A fim separado, com finalidade de, com intuito de, para que, já é a finalidade. Pronto, 5 elementos, 200 aqui já. A fim de que a população de baixa renda possa prestigiar momentos lúdicos e contemplativos. Ponto. Aí eu continuei, por quê? Porque esse aqui foi a proposta de intervenção para o meu primeiro problema, do meu primeiro desenvolvimento. E agora eu vou colocar para o segundo desenvolvimento. O segundo não precisa ter os 5 elementos, tá? Não precisa estar perfeito. Pelo menos uma das suas propostas tem que ter os 5 elementos. Mas eu acho que eu acabei colocando 5 de novo, né? Não sei como coube, ainda sobrou uma linha, minha redação deu 29 linhas. Mas, enfim, aí eu continuei. Ademais, cabe à mídia intensificar a propagação de informações acerca dos direitos das pessoas à cultura por meio não só... cabe à mídia intensificar a propagação, a mídia ao agente, intensificar a propagação é a ação acerca dos direitos das pessoas por meio não só da TV, mas das redes sociais, é o meio, com o intuito, é a finalidade, com o intuito de que mais indivíduos, nananana. Eu só coloquei 4, tá vendo? Faltou 1, mas como o meu primeiro teve 5 completinho, então já tem 200. E aí, pra terminar com chave de ouro, se você puder terminar a sua redação colocando o que você colocou lá na introdução, vai ficar um texto bem circular. Isso é muito bom mesmo. Aí eu terminei. Não é obrigatório, entendeu? Para você tirar 200, basta ter os 5 elementos. Mas fica perfeito se você fizer isso. Então, eu terminei. Feito isso, o objetivo da Lei Federal de Incentivo à Cultura poderá, enfim, ser concretizado. Então, se você puder fazer isso para que o texto fique bem circular, fica perfeito. Então, é isso, gente. Espero que tenham entendido. Eu tentei falar rápido, que para não ficar tão longo o vídeo. E até mais.